Eu nasci na cidade de São Paulo, na Zona Leste. Não sei se vocês conhecem, no Parque do Carmo, tá? Bom, em realidade eu nasci no Tatuapé e aos 3 anos a minha família foi para essa região lá de Itaquera, Parque do Carmo. E lá eu fui criada, tá? Naquele tempo o Parque do Carmo não era nem o que é hoje, era como... Tinha muita rua de terra, era como viver no sítio, né? Então, as minhas lembranças de infância, lembranças de uma vida de sítio, de terra, de galinha, de vida de interior mesmo. E estudei ali numa escola da prefeitura, fiz o meu primário e o ginásio, né, que era o primeiro grau, numa escola que ainda existe. Passei por lá no sábado e ainda existe, a Aurélio Arrobas Martins. Aí estive 8 anos. E depois o colegial eu já fiz na Vila Carrão, que era num colégio chamado Colégio Brasil. Até tem um distribuidor da ENAD que coincidiu comigo, Beto Quina, um beijão pro Beto, beijo. Foi seu professor? Eu brinco com ele, falo, Beto, você foi meu professor, mas não. Ele chegou depois de mim. Mas, e aí era um curso de informática, de programação, técnico de programação. Nada a ver comigo, nem com o que eu faço, nem com o que eu sou. Mas durante 3 anos, e fiz o colegial ali em técnico de programação, de uma linguagem que nem era o início do COBOL e Fortran e programação Basic. Então hoje eu olho para tudo isso e penso que todo mundo que estudou aquilo, né, nós somos expertos em algo que já não existe. E foi assim esse período que eu vivi, né, nessa zona. Depois, aos 15 anos, eu busquei um trabalho e comecei a trabalhar 15, 16 anos. Foi por aí. Eu busquei um trabalho e fui trabalhar. Então, essa parte do colegial, eu trabalhava de dia e estudava de noite. Olha só. Eu sempre fui muito empreendedora desde pequena. E aí eu trabalhava numa fábrica ali também na Zona Leste, naquela zona, na Jacupêssego, por ali. Sim. E era isso. E eu, como todo bom brasileiro, estudava de noite, trabalhava às 8 horas, né? Todos os dias. E assim eu concluí o que foi o meu colegial. E fiquei estudando depois que eu terminei o colégio. Eu continuei trabalhando. Então eu sempre trabalhei desde aquela época, eu já não parei mais. E aos 23 anos, bom, a gente já vai chegar aí, né? Mas foi quando eu fui embora, né, do Brasil. Em realidade, eu saí da minha casa e já foi para sair do Brasil. E fui na minha primeira viagem ao exterior, que foi a primeira viagem a Portugal. Assim, a gente já vai chegar aí. Vamos sim. E assim, Heloísa, você começou a trabalhar bem cedo, né? Com 15, 16 anos. Naquela época podia, né? Agora não pode mais? Agora não pode, né? Mas o que você acha que isso te aportou dentro da sua vida? O que, né, nessa sua trajetória? Começar cedo. Começar a trabalhar cedo, experiência, responsabilidade. Olha, eu acho que foi maravilhoso, sabe? Eu não me arrependo para nada e agradeço muito aos meus pais de permitirem que eu fizesse isso, né? Porque hoje os pais nem sempre podem dar a autorização de um filho. Isso. Normalmente você não vê uma criança de 15, 16 anos ir trabalhar 8 horas num escritório, né? Levar marmita e com 15, 16 anos. Mas eu acho que foi a base de tudo que eu sou hoje. Porque muito jovem eu aprendi o valor do trabalho. Exato. A gente recebia o salário num envelopezinho. Não era transferência bancária, não era Pix, nada disso. Você recebia, vinha um envelope, ali vinha o dinheirinho, né, do seu salário. Eu, nessa empresa, eu tinha outro trabalho obsoleto, que não existe. Eu era operadora de telex. Uau, vocês não sabem o que é isso? Quem tá me escutando... Temos bastidores aqui atrás. Eu não queria fazer esse podcast, porque eu não quero dizer... Quer revelar. Eu não sou um modelo antigo, eu sou um clássico. Fique claro. Um modelo isso. retrô. Eu sou um clássico.
Então, telex era uma máquina, pessoal, antes do fax. Ah, que horror. Antes do fax. Então, você tinha que mandar por exemplo, uma proposta de vendas a um cliente. Então, você digitava, era como uma máquina de escrever, vocês sabem o que é a máquina de escrever? Tá, então vocês iam... Explica pra quem? Pro Luan, pro Lucas Kim? Pro Luan, pro Lucas Kim, tá, pessoal? Então, vocês digitavam ali, datilografava na máquina de escrever e saía um papelzinho, que era uma tirinha assim. Vejam nos filmes do Tom Hanks que tem essas coisas. E aquela fitinha, você ia enrolando e ficava tudo gravado ali. Então, quando tudo estava preparado, você fazia uma conexão, colocava a fitinha e a máquina lia a fitinha. E saía do outro lado a proposta. Então, você tinha que vigiar que a fitinha não enrolasse, que a máquina não mastigasse a fitinha, senão a proposta ia pro beleléu. Era todo um trabalho. Eu fazia isso nessa empresa, eu era a operadora e também fazia manutenção, porque um dia o telex quebrou, tem uma amiga minha, que até estive com ela agora, um beijo, Sandra, para você se está me vendo. Ela sempre lembra disso, porque quando eu comecei, ela foi, digamos que a minha tutora dentro dessa empresa, e aí ela diz, um dia quebrou a máquina de telex e a Heloísa arrumou. E isso é outra coisa que eu desenvolvi na minha vida, eu arrumo tudo na minha casa, tá? Se queima uma lâmpada... É você? Sim, sim. Depois eu até vou contar. Tem várias coisas que eu na minha casa. Lá em casa, as que resolvem, bom, tento, né? Mas a maior parte da manutenção das coisas sou eu quem faço. Então também aprendi aí, tá? Desde aí. Então, para mim, foi muito importante esse período, porque, primeiro, você aprende a ter uma responsabilidade, você tem um trabalho, você tem uma disciplina, você tem uns horários. Depois, eu me lembro, sempre eu recebia meu cheque não, né? Meu envelope com o dinheiro. E a primeira coisa que eu fazia, o que era? Chegava em casa e dava pra minha mãe. Eu nunca peguei o envelope pra mim. E, né, é uma coisa que hoje eu não vejo isso. E pra mim era algo super normal, chegar e dar o dinheiro para meus pais. Né? Porque o que eu ia fazer com o dinheiro? Eu nem sabia o que fazer com o dinheiro. Eu trabalhava porque eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Então sempre houve essa inquietude, né? De eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que aprender. E aí eu entregava um dinheirinho lá para meus pais. E aí eu ainda trabalhei, se eu não me engano, agora eu já estou meio perdida, mas como uns 5 anos nessa empresa. Depois troquei e fui trabalhar na Moca. Conhecem a Moca? Sim, pertinho de casa. Aí da Moca foi já mais 3 anos e foi todo esse período que eu trabalhei de empregada de alguém. Porque eu sabia, eu acho que isso valeu muito para mim também, como empreendedora. Essa experiência nessas empresas, para mim, que eu sou muito agradecida a todas as duas, né, que eu fiquei, porque aprendi muito. Mas uma das coisas que eu também vi bem claro é que eu não queria trabalhar para outros, tá? Eu sabia que eu poderia fazer algo por mim. Então sempre existiu esse desejo de empreender, né? Desde os 15, quando eu comecei a ver que existiam pessoas que tinham empresas. E por que eu não poderia ser essas pessoas? Porque eu teria que ser a que trabalha para os outros. E por que eu não poderia ser a que dá trabalho aos outros? Então isso era algo que batia muito dentro de mim. Só que eu não sabia o que fazer. Claro, eu tinha 18 anos. Né? Ninguém apareceu com uma proposta de Enache para mim, né? Então eu ficava naquela, vou abrir, aqui vem aqueles pensamentos, né? Eu vou fazer, eu lembro uma vez, eu falava, acho que eu vou abrir uma casa de sucos. Mas não tinha dinheiro, não tinha experiência, eram ideias, né? Vou vender produto cosmético, antes se vendia por catálogo, qualquer coisa que dependesse de mim. Eu queria ter a experiência de fazer alguma coisa que dependesse de mim. Então eu vivia eu tinha esse sentimento dentro de mim. E tudo isso era um desejo que você tinha, lógico, né? Mas você tinha um incentivo do seu pai ou de alguém, alguma figura te incentivando? Não. Quando é jovem, nenhum?
nessa direção, não. Meu pai era caminhoneiro, Aham. tá? Então, meu pai viajava muito, tinha um caminhão, e minha mãe era ama de casa, Sim. tá? Então, nenhum dos dois eram empreendedores. Meu pai, sim, tinha o caminhão, que era dele, e fazia cargas, mas não era um empreendedor. Sempre foi uma vida difícil nesse sentido, né? De caminhão, de cargas e de tudo isso. Meus tios, sim, eu tinha meus tios que tinham uma fábrica de parafuso na Vila Carrão. Então eles sim eram empreendedores, então era uma ideia de empreendedorismo, mas alguém que me dissesse, olha, vamos empreender, você serve para empreender ou algo assim. Nunca ninguém te incentivou. Não, porque não havia muito essa mentalidade dentro da minha casa, mas eu observava, via meus tios. Depois eu tenho minha madrinha, né, que ela foi casada com um senhor que era muito culto e ele gostava muito de mim, esse meu tio. E ele me dava muitos livros e eu acho que com 10, 12 anos eu comecei a ser uma louca pela leitura, né? que legal. Então eu lia tudo e tanto que antes de trabalhar nessa fábrica, meu primeiro trabalho que meu tio me arrumou foi naquele viaduto que tem perto da Praça da República, que tem o Instituto Bíblico. Eu fui bibliotecária, auxiliar de bibliotecária em uma biblioteca que tinha, agora eu não me lembro, não, perto da Praça da Sé, por ali. Nada, 2 meses, eu tinha 12 anos, 13 anos. Então, nas férias ele me levava ali para aprender o amor pelos livros. E olha, outra coisa que foi bacana na minha vida, né? Então eu acho que daí eu comecei a ler coisas e ver que era possível e eu tinha essa vontade, né, de ser dona do meu próprio nariz. Eu tenho um problema grande, tenho até hoje, tenho muita dificuldade em pessoas que querem mandar em mim. Eu sou muito ruim para obedecer. Sabe, eu entendo, eu sou muito... Eu executo muito bem, mas eu não gosto de receber ordens. Me incomoda muito, né? Então eu sabia que eu tinha que buscar um caminho.